Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Renato Vilela e esse é o Boicast, programa que fala da pecuária de um jeito que você nunca ouviu. Estamos na segunda temporada, que tem o patrocínio do Exatect, o único produto do mercado que combina os benefícios da ivermectina, doramectina e abamectina na mesma formulação em alta concentração. Exatect é da Elanco. E hoje vamos falar das novidades da pesquisa sobre a tristeza parasitária bovina, um complexo de doenças que envolve a babesiose e a anaplasmose. Essas doenças são transmitidas pelo carrapato e podem causar febre, apatia, perda de peso e até mesmo a morte dos animais. Estima-se que todos os anos mais de 10 mil animais morram dessa doença no Rio Grande do Sul. E para falar desse assunto, eu chamo minha convidada mais que especial, Rovana Doyle. Ela é veterinária e pesquisadora do renomado Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que fica na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Rovana, muito bem-vinda ao Boicast. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa. Boa tarde, Renata, tudo bem? Que coisa boa, muito obrigada. Rovana, eu estava dizendo aqui, né, na abertura do programa, que a tristeza parasitária bovina ela é responsável por cerca de 10 mil, estimativas, né? 10 mil mortes de bovinos no Rio Grande do Sul, é isso mesmo? Pois é. Bom, primeiramente, me agradecer muito, né, por esse convite, para a gente falar desse assunto que é tão importante aqui no nosso estado, né, e também para toda a bovinocultura do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, né. Mas esse dado que a gente tem de 10 mil mortes, né, estimadas, na verdade, ele é muito subestimado. A gente tem a ideia de que aqui no Rio Grande do Sul isso seja em torno de 10 vezes a mais, em torno de 100 mil mortes. Só que como esses dados que a gente tem, eles são de notificação, e essa é uma doença que ela já está, ela é tão frequente aqui no Rio Grande do Sul, que ela acaba não sendo notificada na grande maioria das vezes, né? Então, por isso essa estimativa de que seja muito maior. Mas a gente tem dados, né, de alguns artigos que relatam que a tristeza parasitária bovina ela é a principal causa de mortalidade do gado de leite no Rio Grande do Sul, né? E também de vários outros estados, né? A gente tem relatos da Paraíba, de São Paulo, etc. E no caso do gado de corte, ela é a principal doença infecciosa, né? Então, tem algumas outras doenças metabólicas, etc., que ainda são, né, as causas principais de mortes de bovinos de corte. Mas de leite, a tristeza parasitária bovina é a principal aqui no nosso estado e em alguns outros do Brasil. Rovena, a gente vai falar bastante de tristeza parasitária, de carrapato, mas eu queria conhecer um pouquinho aí da tua história, né? Você enveredou para essa área da parasitologia, isso despertou para você na faculdade? Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Pois é, eu comecei, né, a faculdade no século passado ainda, e já desde o segundo semestre de faculdade eu entrei no laboratório de parasitologia e eu me apaixonei pela parasitologia, né, lá na Universidade Federal de Santa Maria, né, minha segunda casa. E na época, né, a Santa Maria tinha uma tradição, né, de trabalhar principalmente com endoparasitas, né, com aquelas verminoses, etc., principalmente de ruminantes. Então, durante toda a faculdade, eu acabei trabalhando principalmente com endoparasitas. Quando eu fui para o mestrado, aí sim eu conheci, né, um pouco sobre os carrapatos e etc. E quando, né, eu através do concurso que eu prestei, eu vim aqui para o Desidério Finamor, né, para o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, aí sim, né, eu entrei no laboratório que já tinha, né, uma tradição de trabalhar com carrapatos, e aí, então, né, minha paixão aumentou um pouco mais, né, eu ainda tenho, né, esse vínculo com a endoparasitose, mas os ectoparasitas me ganharam, e eu tenho uma paixão muito grande, gosto muito de trabalhar com carrapatos também. Rovena, e assim, só para você se sentir confortável, eu também fiz a faculdade no século passado, tá?
coisa boa. E deixa eu te falar, sabe que não, eu sou obrigado a te entregar aqui, né? Porque essa sua paixão pelo carrapato, né? Quem vê a sua foto de perfil do WhatsApp vai se surpreender, porque tem ali alguns carrapatinhos de pelúcia. E eu fiquei pensando assim, né? Quando você vai numa loja de artigos assim, de infantis, né? De pelúcia, enfim, você vai ter lá, né? O cachorrinho, a girafa, o ursinho, né, que é o carro-chefe das pelúcias. Mas não tem carrapato, né? Isso aí foi feito sob medida para você? Conta para mim isso daí. Pois é, né? Sentindo falta de algo mais lúdico, né, para a gente apresentar, que a gente recebe muitas crianças aqui no laboratório para apresentar um pouco, né, sobre a pesquisa e tal, o mundo, né, maravilhoso das pesquisas. E sentindo falta disso, né, eu comecei a fazer alguns bichinhos de pelúcia, alguns parasitas de pelúcia. O primeiro que eu fiz nem foi carrapato, embora seja mais fácil de fazer, porque é mais redondinho, né? Mas o primeiro que eu fiz foi um piolho humano, né? Que justamente eu fiz para fazer uma pequena palestra na escola do meu filho, né? Que ele disse, mas por que tu não faz um piolho assim? E tu sabe que foi muito interessante, né? O quanto que isso muda a forma da gente aprender quando tu consegue pegar na tua mão, né? Do que tu está falando. E eu lembro de falar para um monte de crianças de, sei lá, 8, 9 anos, e comecei assim com uma foto, né, no Data Show, uma foto de um piolho e as crianças todas, ai, que saco, né, aquela coisa assim, né. E eu disse, mas eu trouxe alguém aqui para me ajudar. E no que eu puxei aquele piolho de pelúcia de dentro da bolsa, as crianças ficaram muito impressionadas, assim, né, e passei, todas elas pegaram o piolho na mão e tal, né. E tudo que eu perguntei depois para elas, que eu tinha falado, mostrando aquele modelo de pelúcia, elas se lembravam, né? O que eu falei, né, fora isso, tipo, usando os slides e tal, elas não tinham gravado isso com tanta força, né? E aí eu disse, bom, com criança funcionou, né? Aí levei para o laboratório. Meus colegas adoraram, acharam o máximo, porque, né, quando tu consegue representar a taxonomia correta, né, do parasita dentro na pelúcia, né, isso acaba também tu conseguindo explicar, dar aula, às vezes, né, num modelo de pelúcia. Isso foi virando uma paixão e eu fui, né, e claro, aproveitando, né, que eu tenho muita insônia. E nos meus períodos de insônia eu não consigo fazer muita coisa que não seja manual. Então eu fui fazendo alguns parasitas de pelúcia e virou uma febrezinha. Que fantástico! Tomara que continue fazendo, não na insônia, mas que você continue fazendo aí esses bichinhos de pelúcia. Rovena, eu na abertura aqui desse nosso bate-papo, né? Eu falei que a gente, né, tem uma pesquisa aí quentinha, que acabou de sair do forno, que mostra que alguns terneiros, né, como são chamados os bezerros do Rio Grande do Sul, são mais susceptíveis a contrair anaplasmose do que outros, né? Você pode contar um pouquinho para a gente essa pesquisa? Claro, claro, claro. Essa pesquisa teve o objetivo de avaliar a transferência de imunidade das vacas para os seus terneiros. Tá? Então, com a finalidade de ver quais fatores que interferem nessa transferência. Então, foi avaliado principalmente a ordem de parição, né? Se a vaca é de primeira cria, como a gente chama aqui, né? A primípara, ou se ela já teve outras crias, se ela é multípara. Então, se isso interfere na aquisição da imunidade pelo terneiro, e também, né, se tem algum outro fator, né, com relação à imunidade da vaca, né, do nível de imunidade da vaca que passa para o terneiro, né. Então, foi possível comprovar que os terneiros filhos de vacas multíparas, eles tinham um maior nível de anticorpos, né, aos 50 dias, do que as primíparas. E também, né, que quanto maior, né, o nível de imunidade que a vaca tinha, ela tinha 4 vezes mais chance do terneiro ter mais imunidade contra a anaplasma marginale, principalmente, né, que é o que nos causa maiores problemas aqui dentro do complexo tristeza parasitária bovina. Quer dizer que as multíparas, elas passam uma imunidade um pouco maior para esses bezerros, eles ficam um pouco mais protegidos, vamos dizer assim? Exatamente, exatamente, né? Eles têm maior capacidade de se defender dessa bactéria, né, do anaplasma, no momento que eles recebem uma carga melhor, né, de anticorpos durante ali aquele período de recepção pelo colostro, etc.
E a partir do resultado dessa pesquisa, Rovena, o que você vislumbra como medidas de prevenção, medidas preventivas que possam ser tomadas? Bueno, a gente vendo então, né, que a gente tem que ter alguns cuidados a mais com esses terneiros que são filhos de primíparas, né, já que a gente sabe que elas, até por terem, né, um nível de anticorpos um pouco mais baixo, elas já passam um pouco menos, né, de anticorpos, então esses terneiros seriam um pouco mais indefesos, né, contra os agentes, né, da tristeza, principalmente a anaplasma. Então, sabendo disso, a gente teria que dar uma atenção maior para esses terneiros, para poder, né, auxiliar alguns outros fatores que conseguissem manter a imunidade desses terneiros. Sejam esses fatores nutricionais, climáticos, de estresse, né, todo o resto. Quando a gente fala de imunidade, é muito difícil a gente separar em caixinhas, né? Então, claro que eu sempre vou tentar, né, puxar um pouco mais a brasa para o meu assado e falar um pouco mais da parte parasitológica. Mas a gente sabe que tem muitos outros fatores que interferem na modulação do sistema imune. Então, a gente tentando pensar, né, nessa parte, seria a gente pensar que um dos transmissores do anaplasma é o carrapato. Óbvio que é muito menos do que outros, porque tem a transmissão mecânica, né? Os outros dois agentes da tristeza parasitária bovina, que são as babésias, elas são muito, muito dependentes, exclusivamente dependentes da transmissão pelo carrapato, né? Já o anaplasma não, ele pode ser feito transmissão mecânica, né? Como a gente passasse de um para o outro. Não tem nenhuma fase de evolução desse parasita que aconteça dentro do carrapato. Mas ele pode, sim, transmitir. Então, se a gente conseguir fazer algumas ações, né, algumas medidas de manejo que interfira, né, nessa manutenção da imunidade pelos carrapatos, a gente já conseguiria melhorar bastante, né? Se a gente for pensar, aos poucos, né, o carrapato ele vai inoculando esses agentes da tristeza parasitária bovina, né, as babésias e o anaplasma, e aí, aos poucos, o animal vai construindo, né, uma imunidade firme para ele conseguir se defender contra quando ele tiver uma agressão maior, né, desses parasitas. Então, a gente sempre fala que mantendo uma inoculação, né, uma imunidade frequente, né, parelha, isso facilita bastante para o animal conseguir modular essa imunidade, né? Então, qualquer coisa que a gente faça que movimente muito, que tu tenha muitos carrapatos numa época e poucos carrapatos em outro, que a gente não tenha essa inoculação constante, isso flutua a imunidade, né? E aí a gente pode ter risco de alguns surtos. Então, é muito importante que a gente consiga ter uma inoculação baixa, né? Então, ter poucos carrapatos, mas sempre ter carrapatos, para a gente usar eles como se fossem uns vacinadores naturais, né? Então, manter um nível baixo de carrapato seria muito importante, tanto para as vacas quanto para os terneiros, principalmente, né, os terneiros até os 6 meses de idade, eles precisam ter contato com carrapato, com pouco carrapato, mas precisam ter, para eles sim, né, conseguirem transformar essa imunidade que eles receberam da mãe na imunidade própria deles. Interessante, né, Rovena, porque às vezes, quando a gente fala de controle de carrapato, não zerar o carrapato, deixar tudo limpo, e precisa ter um pouco para justamente inocular e garantir essa imunidade, né? Exatamente, a gente tem que usar o carrapato a nosso favor, né? Perfeito. Rovena, eu li uma curiosidade sobre esse trabalho que eu achei muito interessante, né? A demanda para essa pesquisa, ela partiu dos próprios produtores gaúchos, é isso mesmo? É verdade. A questão da tristeza parasitária bovina, ela é uma demanda muito frequente, né? Então, sempre que a gente vai em alguma palestra, sempre, né, vem algum produtor comentar alguma coisa com a gente, né? Tanto de bovino de corte quanto bovino de leite. Então, esses questionamentos, né, que sempre acontecem, eles acabam, né, a gente tenta esclarecer eles de forma científica, né, tentando diminuir algumas lacunas que existem, né, que a gente tem algumas dúvidas aí com relação a todo esse processo, né, de carrapato, vetor e agente causador. Então, tudo isso para a gente sempre ter um embasamento científico para a gente poder transmitir para o produtor, poder auxiliar ele da melhor forma possível, né. Perfeito. Rovena, a gente sabe que a integração lavoura-pecuária, ela avança no país como um todo,
né, trazendo muitos benefícios tanto para a pecuária quanto para a agricultura, né? A Embrapa aí já mostrou várias pesquisas aí mostrando como essa integração entre as atividades ela é muito importante, né, para aumentar a produtividade. No Rio Grande do Sul, as pastagens de aveia e azevém, que são cultivadas, né, na soca da soja, elas ficam prontas ali a partir de maio, junho, né? Que é o período onde começam os nascimentos, né? Lembrando que a estação de monta do Rio Grande do Sul é diferente do restante do país, né? Vai ali de agosto a outubro. Então, o que acontece é que muitas vezes essas vacas entram ali com seus terneiros nessas pastagens, e essas áreas não têm carrapato, né? Porque elas eram áreas de agricultura, então o ciclo do carrapato ele acabou sendo interrompido, então elas são livres, né? E aí o que acontece é que esses terneiros muitas vezes entram em contato pela primeira vez com o carrapato e isso desencadeia surto de tristeza. Isso tem acontecido aí no Rio Grande do Sul? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, é um problema muito comum aqui, né? Sempre que a gente acompanha os casos, né, de surtos aqui no Rio Grande do Sul, eles sempre têm alguma correlação com interrupção de ciclo, né, do carrapato. Então, essa integração lavoura-pecuária, que ela é, né, uma boa solução, né, para melhorar o aporte nutricional das vacas, né, seja lá no final da gestação ou no começo da aparição, ela acaba sendo um problema, né, justamente porque essas áreas, elas têm praticamente zero carrapato, então os terneiros não têm contato com carrapato no começo, justamente, né, nesses primeiros meses de vida, que é muito importante para eles. Então, como eles recebem pouco anticorpo via placenta, né, eles precisam mais dessa parte do colostro, então ela demora um pouco mais, né, a ser recebida essa imunidade. Então, se eles não têm contato com carrapato nessa fase inicial, eles acabam tendo muitos problemas, né, porque eles ficam sem imunidade. E quando eles retornam para o campo nativo, né, que a gente chama, eles vão ter, então, o primeiro contato com o carrapato, já quando a imunidade que eles receberam da mãe tiver um pouco mais baixa, e aí começam a aparecer os surtos, né, porque isso vai se somar com todo aquele período de estresse, de movimentação, de troca de pastagem, etc., né, então, geralmente é quando acontecem os surtos. Perfeito. Rovaina, o Desidério Finamor, né, tem outro estudo que eu achei também muito interessante, né? Até 2020, ali, quando o Estado ainda vacinava contra a febre aftosa, um levantamento mostrou ali que num período de 10 anos, né, os maiores picos de anaplasmose aconteciam justamente nos períodos das campanhas de vacinação, de maio, que é maio e novembro, né? E ali a transmissão era por agulhas, né? Isso diminuiu depois dessa retirada da vacinação? Como é que está esse quadro hoje? Mudou sim. Agora, os casos de anaplasmose, eles estão mais distribuídos durante o ano todo, né? Evidenciando justamente, né, que aqui no Rio Grande do Sul, né, uma forma muito importante da transmissão da anaplasmose, né, da transferência de anaplasma de um animal para outro, ela é mecânica e principalmente através de agulhas não trocadas, né, da transferência via agulha mesmo, essa transmissão mecânica direta. Então, isso fica muito claro, né, que são pequenas medidas de manejo que podem diminuir bastante a ocorrência dessa doença, né. O simples fato de a gente trocar a agulha a cada utilização, né, em animais, claro que se a gente for utilizar um outro tipo de produto, né, que não seja vacina, mas é muito importante a gente fazer essa troca de agulhas. É uma medida de manejo, na verdade, simples, né? Mas é uma medida de manejo mesmo, né? Extremamente importante. Rovaina, falar contigo um pouquinho também de medidas preventivas, né? O Desidério Finamor, ele chegou a produzir, né, ali em 2011, vacina contra a tristeza parasitária, mas esse projeto foi descontinuado. Tem alguma previsão disso retornar, de retomada dessa produção de vacinas ou não? O nosso laboratório tinha, né, uma tradição, né, há muitos anos, até 2011, né, dessa produção na época se chamava de vacina, né. Atualmente esse termo já não se enquadra mais no que era, que na verdade a gente poderia chamar de um imunógeno sanguíneo ou de uma premonição controlada, né, e que na verdade vou chamar de vacina porque era o nome que se usava na época, né, essa vacina ela era produzida
em terneiros. Então, eram isolados esses agentes da tristeza. Então, tinha um terneiro que produzia Babesia bovis, outro terneiro produzia Babesia bigemina e outro produzia anaplasma. No caso, a gente usava anaplasma centrale, né, que ele não é patogênico, mas ele produz imunidade contra a imunidade cruzada, que a gente chama, né, contra a anaplasma marginale. Já as cepas que a gente utilizava de Babesia bovis e bigemina, elas eram atenuadas. Então, o que se produzia era uma quantidade de sangue com esses, né, esses parasitas, e esses terneiros, eles eram sem nenhuma outra doença. Então, a gente tinha como controlar a transferência de doenças dos animais. Então, como eles não tinham, eles eram testados para todos os possíveis, né, doenças infecciosas, não tinha esse risco. E a gente conseguia, né, ter a quantidade da vacina, né, a quantidade que era inoculada, ela era suficiente para estimular o sistema imune, né, para produzir anticorpos contra babésias e anaplasma, e sem o risco de transmissão de outras doenças, né. Hoje em dia, a gente não tem, né, a legislação mudou, e a gente não tem mais como produzir dessa forma, né. Em outros países estão sendo, né, estudadas outras formas de produção, mas a resposta, né, imune, ela não é tão boa ainda quanto dessa forma que era produzida antigamente. Então, a princípio, a gente não tem, né, previsão de retorno de produção desse imunógeno aqui, mas era uma alternativa que se tinha, né. Atualmente, no Rio Grande do Sul, sei que não tem, não sei se em outros estados tem disponibilidade de alguma outra vacina, né, contra a tristeza parasitária bovina. Rovena, um recado para o produtor, assim, para tentar reduzir o risco de surto de tristeza parasitária. O que você daria como orientação? Né, mais uma vez a gente vai ter que falar, né, de imunidade natural, já que a gente, né, não tem disponível, né, alguma vacina, outro imunógeno artificial, né. Então, quando a gente fala de imunidade, tem muitos fatores envolvidos, mas principalmente, né, o que eu falei anteriormente, que é manter baixas infestações de carrapato, mas ter carrapato sim, né, para eles manterem essa inoculação desses agentes frequentes, e para que os animais consigam modular essa imunidade, né, eles têm que ter né, uma memória antiga. Então, a gente permitir o carrapateamento dos terneiros até os 6 meses de idade é muito importante para a gente evitar, né, de ter alguns riscos aí de surtos de tristeza. Bom, a gente falou bastante da tristeza parasitária bovina e agora vamos tratar, é claro, do principal fator de transmissão, o carrapato. Mas antes, um recado importante. Exatect é o único produto do mercado que combina os benefícios da ivermectina, doramectina e abamectina na mesma formulação em alta concentração. A fórmula exclusiva Tritect proporciona rapidez, eficiência e durabilidade de ação. Exatect é indicado para o controle de carrapatos, vermes, bernes e bicheiras. Proporciona mais bem-estar e saúde para os animais e, consequentemente, aumento da produtividade do rebanho. Exatect é da Elanco. Rovena, como é que nós estamos na batalha contra o carrapato? Nós estamos vencendo este inimigo ou nós estamos perdendo a batalha para esse inimigo? Pois essa é uma guerra meio desigual, né? E o carrapato, infelizmente, está ganhando, né? A gente escuta muitos relatos de produtores aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente sai para alguma palestra, alguma coisa assim, algum dia de campo, né? E muitos estão abandonando a bovinocultura justamente por conta do carrapato, né? Estão perdendo literalmente essa guerra, infelizmente. Rovena, mas chega a esse ponto mesmo, assim, do produtor chegar a desistir da atividade dele por conta de não conseguir controlar o carrapato? Exatamente, exatamente. Então, partindo para outras culturas, desistindo da bovinocultura por conta do carrapato, porque exatamente por isso, né, são tantos fatores envolvidos, né, tantos fatores de manejo de muitas outras coisas, e acaba se tornando muito, muito difícil, né, dependendo da área, principalmente, dependendo do microclima que é formado dentro de cada potreiro da fazenda, tu tem um manejo diferente, então algumas coisas realmente são bastante complicadas, e o carrapato está vencendo essa guerra.
Nossa, que coisa, Rovana. A gente sabe que, né, é uma batalha difícil, a gente faz bastante matéria sobre isso, mas não imaginei que chegasse a esse extremo mesmo, do produtor chegar a jogar a toalha mesmo e desistir, ter que partir, ser obrigado, né, a partir para outra atividade. Rovana, qual que é a estratégia mais indicada assim, para o controle do carrapato? A gente sempre fala, né, que o controle do carrapato, na verdade, é um combate, né? É bem isso que a gente falou antes, é uma guerra que a gente vai ter que acabar travando. E a gente, né, numa guerra, a gente precisa conhecer esse nosso inimigo de perto, né? Então, o nosso grupo já trabalha há muitos anos, né, com pesquisas relacionadas aos carrapatos, as doenças que eles transmitem. Então, a gente tem muitas armas, né, muitas ferramentas que o produtor pode utilizar contra esse inimigo comum, né, tanto nosso quanto do produtor. A gente aqui do lado das pesquisas e, né, o produtor ali do lado da produção, né. Então, desde os anos 80, se tem muito bem definido o que a gente chama de dinâmica populacional do carrapato aqui no Rio Grande do Sul. O que é isso? É ocorrência sazonal que acontece em infestações naturais, né? Se a gente não interferir em nada, né, no rebanho, a gente vai conseguir ver algumas atividades do carrapato. O que é isso? Aqui a gente tem um inverno bastante intenso, né? Tínhamos até pouco tempo atrás, os invernos estão se tornando um pouco menos intensos, mas ainda a gente consegue ver que durante o período do inverno a gente vê menos carrapatos nos bovinos. Então a maioria dos carrapatos eles estão na pastagem, né, em formato de larvas, né, de fêmeas em postura, de ovos, etc. Então quando eles passam por esse período, né, de intempéries e tal, digamos que eles se tornam um pouco mais fracos, né? E a gente vai começar a ver carrapatos nos animais, a primeira geração do ano carrapato, que a gente chama, lá na primavera, né? Começa, como o produtor aqui fala, começou a pintar o carrapato. Então, quando começa a pintar, começa a aparecer o carrapato nos bovinos, é essa primeira geração, né? Que esses carrapatinhos que estão ali, né? Eu tenho o costume de falar carrapatinho porque eu falo muito com criança, né? Mas esses carrapatos que estão ali, eles estão, né? Eles são aquelas larvas que sobreviveram ao inverno. Então, digamos que elas estão em menor quantidade, né, e um pouco mais frágeis, né. Então, esses carrapatos, eles vão, né, se alimentar do sangue dos bovinos, depois de em torno de 21 dias, eles vão se desprender, vão cair no solo, e vão, então, fazer posturas, né, os ovos vão eclodir, vão virar larvas. Isso, né, vai, né, dependendo do clima, tem um período, né, em que isso ocorre, mas depois eles vão se tornar larvas e que vão reinfestar os animais. E aí vai ser a segunda geração. Essa segunda geração, as larvas já não estão tão judiadas pelas intempéries, como a gente fala aqui também, né? Então elas já estão um pouco mais fortes. E a gente vai ter um pico um pouco maior, a gente vai ver mais carrapatos nos animais, mais ou menos ali pelo verão, né? Esses carrapatos, da mesma forma, né, vão se alimentar, vão cair no solo, vão fazer postura, né? Os ovos vão se transformar em larvas. E então lá no outono a gente vai ter o grande e temido pico, né, do carrapato aqui no Rio Grande do Sul. Então, né, de agora em diante a gente vai começar a ter muito carrapato nos bovinos, muito mesmo. E essa parte, nessa fase, ela é muito importante porque a gente não tem só perdas pela ingestão de sangue dos carrapatos, né? Mas a gente tem muita inoculação desses agentes da tristeza parasitária bovina e aí começam a aparecer também surtos, porque por mais que os animais tenham imunidade, ok, né, uma grande quantidade de patógenos, né, de agentes sendo introduzidas no corpo deles, eles, né, o sistema imune começa a não dar conta e também começam a aparecer os surtos. Então, o que a gente tem que fazer para tentar controlar um pouco, né, isso? Se a gente for pensar que isso acontece todos os anos da mesma forma, a gente tem uma primeira geração na primavera, segunda no verão, terceira, muito grande, no outono, se a gente atacar lá na primavera, a gente não vai ter problemas tão grandes lá no outono. Então, durante a fase da primavera aqui no Rio Grande do Sul, é muito importante que o rebanho seja repassado, né, no brete principalmente, que se passe a mão nos animais de baixo para cima para tentar identificar os carrapatos naquela fase que a gente chama dos carrapatos ainda miúdos, né, quando eles estão ali em torno dos 4 milímetros de tamanho. É essa fase que tem que ser atacada bastante, né. Então, se a gente conseguir diminuir a infestação bastante lá na primavera, os problemas vão diminuir muito lá no outono. Né? Se a gente for tentar atacar só no outono, a gente vai só estar apagando incêndio.
Então, aí os produtos começam a falhar, né, a gente começa a ter muitos relatos de, a princípio, resistência, mas na verdade o produto não está conseguindo chegar em todos os carrapatos, né, e aí começa a se ter muitos problemas, tanto de perdas, né, de sanguíneas pelo carrapato, como também de surto de tristeza. Perfeito, quer dizer, o segredo está em atacar essa geração que está começando, né? Essa coisa dessa analogia com esse inimigo é atacar quando esse inimigo está mais fraco, né, Rovana? Não deixar que ele se fortaleça ao longo do período, né? Exatamente, exatamente. A gente usa, né, uma analogia que se a gente for brigar, né, com o inimigo que ele está mais fraco, ele está em menor quantidade, ele está mais despreparado, né, a gente meio que pega ele de surpresa. Então, por isso a gente chama isso de um controle estratégico. Essa é uma estratégia que a gente tem que usar, né, de atacar ele quando ele está mais frágil, né, em menor quantidade, mais debilitado, né, passando por esse período todo de inverno. E se a gente for deixar, quando ele estiver muito bem equipado, muito bem armado, numa grande quantidade, né, a gente vai acabar perdendo essa guerra mesmo. Perfeito. Rovana, como é que você vê o uso do biocarrapacidograma? Consegui falar da primeira vez aqui, normalmente eu tropeço aqui no nome desse teste, né? Que é o teste de resistência dos carrapatos aos produtos disponíveis no mercado. O produtor já entendeu que essa ferramenta é essencial para poder fazer a escolha ou ainda não? Pois é, o biocarrapatograma ainda é a melhor ferramenta, né? A ferramenta mais prática e é melhor que a gente tem disponível, né, para evitar os prejuízos com o excesso do uso de carrapaticidas, né? Excesso ou uso inadequado. A gente tem que pensar assim, né, que a gente consegue em laboratório reproduzir como se fosse um tratamento a campo, só que a gente diminui ao máximo, né, as interferências externas. Então a gente remove praticamente todos os fatores que podem interferir na ação do carrapaticida sobre o carrapato. E a gente vai trabalhar só com carrapato e carrapaticida, todos eles padronizados, né? Então a gente tem a mesma ação de vários carrapaticidas, né, cada um num grupo de carrapatos. E aí a gente consegue, né, em laboratório, ver exatamente quem que está funcionando, né, quais dos produtos que ainda essa cepa é sensível, esses carrapatos são sensíveis, essa cepa que eu digo é essa população de carrapatos específica dessa fazenda, né, e a gente consegue ver quais que já não adianta mais, o produtor está gastando dinheiro, né, e tempo principalmente, né, manejo, etc., utilizando esse produto que não está mais funcionando. Claro que um produto que em laboratório ele não está funcionando, ele é dado como resistente, ele até pode funcionar um pouco a campo, né? Mas se o produtor souber que tem outro que talvez funcione um pouco melhor, ou algum que ele já utilizou já não esteja mais funcionando, ele consegue sim, né, direcionar, né, os tratamentos dos seus bovinos de uma forma melhor, perdendo menos tempo, obviamente menos dinheiro, né, e fazendo isso de forma mais eficaz. Infelizmente, né, como ele é um teste biológico, ele é bastante dependente da amostra de carrapatos que a gente recebe. Então a gente precisa, né, que sejam trazidos até o laboratório, né, uma quantidade grande de carrapatos engurgitados, né, aqueles bem grandes mesmo, do tamanho de um grão de feijão, que aí sim elas vão colocar todas a mesma quantidade de ovos, né, então a gente consegue padronizar por isso. E esses carrapatos eles têm que chegar no laboratório sem iniciar a postura. Eles não podem começar a botar o ovo ainda. Então, o ideal é que cheguem até 48 horas depois da coleta. Todos esses detalhes, né, eles podem, né, a gente tem que coletar grande quantidade de carrapatos, tem que chegar logo ao laboratório. Isso pode ser um empecilho para o produtor para fazer esse teste, que é um teste muito prático, muito útil, e aqui no Rio Grande do Sul ele é subsidiado, né, então ele é gratuito para os produtores gaúchos. Mas a maioria dos produtores ainda não usa isso como rotina na fazenda, infelizmente, né? É uma ferramenta que está disponível aí, em todo o Brasil tem laboratórios que fazem, né, que fornecem esse teste, e é muito fácil de se fazer, mas ele é específico, que fique bem claro, né, para cada fazenda. Então, às vezes, se tem alguns potreiros com rotinas de utilização, né, de carrapaticidas diferentes, esses dois, né, eles têm que ser trabalhados, pode ser considerado duas amostras diferentes, eles têm, né, os animais que estão ali recebem um tratamento e no outro, né, é muito dependente de quais os produtos que já foram usados,
né, nesses carrapatos que se desenvolve, né, se forma, se constrói esse processo dos carrapatos de resistência aos carrapaticidas. Tá aí, né? Uma informação importante, uma ferramenta que está aí para o produtor usar, né? Rovena gratuita e que pode auxiliá-lo aí no combate ao carrapato. Rovena, eu imagino que vocês tenham, né, muitos contatos, né, com muitos produtores. Você pode dizer assim, por exemplo, aqueles que estão conseguindo conviver com o carrapato e diminuir os prejuízos, o que eles têm feito, assim? Você tem alguma história, assim, de produtor? Olha, esse aqui está conseguindo conviver. O que ele tem feito de lição de casa para conseguir conviver com o parasita com o menor prejuízo possível? Sim, sim, né? A luta do carrapato, ela é diária, ela é constante. A gente tem que pensar nesse problema o ano inteiro. Não adianta só pensar em carrapato quando, né, lá no outono, quando os animais estão tapados de carrapatos, estão tendo problemas com tristeza, né, os animais estão perdendo muito peso, tem bicheiras e etc. Né, a gente tem que pensar antecipadamente. Né, por isso que a gente fala tanto nessa estratégia, né, desse controle estratégico, de se tratar os animais no cedo, na primavera, quando a gente vê poucos carrapatos ainda. Né, essa é a fase, a época de atacar. Quem consegue, né, fazer isso, que a gente tem que pensar que tem que modificar realmente todo o manejo. Dentro, né, de uma propriedade, não é só carrapato que existe, embora, né, eu sempre esteja puxando a brasa pro meu assado, mas tem muitas outras coisas. Então, conseguir adequar todo o manejo dos animais, né, para que se consiga interromper o ciclo de vida dos carrapatos, né, usar eles a nosso favor, usar eles como esses vacinadores naturais, né, tudo isso adequar junto com os outros fatores da criação, de toda a parte reprodutiva, nutricional, etc., né, toda a parte de outras vacinas, de outras doenças que podem estar ocorrendo, né, as interferências de campo, tudo, é muito complicado, a gente sabe disso. Mas quem consegue, né, trabalhar com tudo isso, ele diminui muito as perdas. A gente geralmente fala, né, que o produtor, às vezes, ele não vê o que ele está perdendo. Ele só consegue entender isso quando realmente ele consegue diminuir tudo aquilo, todo o sangue que está indo para os carrapatos, né, ele poderia ser transformado em leite e carne, né, e isso é percebido no bolso depois de um tempo, mas enquanto ele está só despendendo, ele acaba não percebendo da onde que vem tudo isso, né, no momento que consegue, com pequenas medidas de manejo, né, misturando toda essa função que a gente sabe que não é fácil dentro de uma fazenda, é possível sim se ter um retorno econômico, né, tranquilo. Rovena, a gente está chegando no final, nem viu o tempo passar aqui, né? Essa conversa tá tão bacana, tão prazerosa, cheia de informação. Que eu te conheço há bastante tempo, já fizemos matéria juntos, já fizemos projetos sobre o controle de carrapato juntos. Tenho não só uma admiração, mas um carinho muito grande por você. Queria novamente te agradecer. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio do nosso Boicast. Ai, que bom, Renato. Eu também, né, tenho um carinho muito grande por ti. A gente, né, já trabalhou bastante junto, né? Tu tem uma forma de trabalho muito legal. Eu sou realmente tua fã e fico muito feliz, né, de ser convidada para falar um pouquinho sobre essa vida, né, de carrapatóloga. E isso é muito interessante porque a gente trabalha, né, há muito tempo aqui no laboratório com isso e a gente sente, né, que falta isso chegar mais perto do produtor. Né? Então, todas as formas que a gente tiver de chegar mais perto, estou sempre disponível, tu sabe muito bem disso, né? E fico muito feliz pelo convite, mais uma vez, muito obrigada, né? E estou sempre à tua disposição. Obrigado, Rovena, muito obrigado. Bom, e nós estamos chegando ao final desse episódio. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo a hora que você quiser nas plataformas Spotify e DBO Play. E se você gostou do programa, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais. O Boicast tem o patrocínio do Exatect, o único produto do mercado que combina os benefícios da ivermectina, doramectina e abamectina na mesma formulação em alta concentração. Exatect é da Elanco. Obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo episódio.